Olá, amantinhos, amantinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A paz do Senhor Jesus a todos e vamos para mais um vídeo. No vídeo de hoje, como vocês puderam ver pelo título, estarei trazendo buscar a face do Senhor é preciso. Ainda mais nos tempos que estamos vivendo, onde há muito medo, há muito pavor, né? Buscar a face do Senhor é preciso. Eu estarei trazendo um versículo que está em Jeremias, tá? 9:23, que diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e me conhecer, que eu sou o Senhor e faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Amém? Li só até o 24. Bom, hoje eu tirei um dia para buscar ao Senhor, e quando o Senhor me deu esse livro, essa passagem, sinceramente foi resposta de orações para minha vida, porque eu precisava ouvir isso do Senhor, porque eu passei uma semana turbulenta, onde eu não estava entendendo muitas coisas, e eu comecei a buscar o Senhor, e como eu gravei um vídeo falando dos Salmos, eu falei: Senhor, uma coisa eu te peço, que é buscar a tua face. Só que eu só pedi, eu não conseguia entender as coisas de Deus até que Ele me deu esse versículo, né, de Jeremias 9:23. E foi um refrigério para minha alma. Porque, Senhor, o que eu preciso fazer para poder buscar ao Senhor, para poder ouvir o que o Senhor está falando no meu coração? Aí Ele me disse aqui no capítulo 24, que é se gloriar em entender e conhecer que eu sou o Senhor. Os rumores que tem sobre a guerra, meu coração ficou muito frustrado. Eu comecei a olhar muito para isso, e eu comecei a olhar até mesmo para mim: Senhor, o que eu estou fazendo para Ti? O que eu preciso fazer? Antes mesmo de eu dormir, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, o que eu preciso fazer para Te agradar, para poder estar voltado para Ti? Porque o Senhor, lá em Mateus, não me recordo o versículo do capítulo, mas é Jesus que fala isso. Que Ele fala: terá rumores de guerra, haverá rumores de guerras e sobre guerras, mas não vos apavoreis, não ficais com medo, né? Eu, Senhor, quero estar calmo e tranquilo, confiante em Ti. E comecei a buscar sobre muitas outras coisas que eu não estava entendendo, e eu precisava entender. Demorou um tempo para poder me dar essa palavra, e Ele me deu. E eu consegui entender que o que Ele quer de nós é isso, que nós venhamos entender Ele. O que seria entender? Ouvir a voz dEle. É Ele falar e a gente compreender claramente o que Ele quer dizer ao nosso coração. E conhecer. O que seria o conhecer a Deus? É convivência com Deus diariamente, todo dia. Como eu sempre digo, conhecer a Deus é fundamental, como está lá em João 17:3. A vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único Deus e a Jesus como único Salvador, sabe? E até então, tipo, essa palavra do João só completou essa do que está em Jeremias. E se a gente for analisar a Bíblia desde o início, todo o povo caiu por causa das mesmas coisas. Idolatria, como fala? Idolatria, não querer buscar o Senhor, querer andar em caminhos errantes, na maldade do coração, querer seguir os próprios desejos, a maldade. Tudo isso vai nos afastando de conhecer a Deus. Isso vai nos afastando de querer se aproximar, criar uma intimidade com o Criador, com Deus, de querer entender Ele.
Porque quando a gente está voltado para a maldade, automaticamente é como se a gente não quisesse conhecer a Deus. É como se a gente fosse afastando isso de buscar ao Senhor. É como se a gente olhasse e falasse, não preciso disso. Só com uma atitude. E que a nossa atitude seja de buscar ao Senhor, de conhecê-lo. Porque desde a antiguidade, desde lá do povo do Egito, se a gente for passando pela palavra, a gente vai ver o povo em Samuel, depois em Reis, enfim, até chegar em Jeremias, a gente vai ver ainda o povo precisando que alguém fale para se converter ao Senhor, porque o povo estava se desviando dos caminhos, fazendo ídolos com as próprias mãos e adorando a diversos deuses, muitos ídolos que realmente são outros deuses, e outros deuses que eu também digo é qualquer vontade que não seja a de Deus, que a gente coloca antes de Deus, até mesmo as nossas vontades, os nossos prazeres. Quando eu digo isso também, eu digo se agarrar em promessas que o Senhor fez e esquecer de buscar a face dele, e se agarrar e ficar focado naquela promessa, orar só para aquela promessa, sendo que o Senhor fala para buscar a face dele, pra gente, sabe, se preparar pra noiva se adornar, estar preparada, ser ungida, ser consagrada, para quando Jesus voltar a gente estar preparado. E muitas das vezes a gente fica criando ídolos nas promessas que o Senhor faz, de vez buscar aquele quem prometeu a promessa, sabe, buscar as coisas do reino de Deus, conhecer a Deus e o que diz a palavra do Senhor, não só voltado para bens materiais, o que ele pode fazer, o que ele não vai fazer, o que ele já fez, sabe, ou ficar voltado demais para o anticristo e esquecer de adorar Cristo. Venhamos focar no Senhor, vai acontecer essas coisas, estão na palavra, declarando pra gente das coisas que estão para acontecer, o que estão por vir, sabe? Tá na palavra que essas coisas iriam se cumprir. Então pra que a gente tá olhando para essas coisas se na Bíblia tá falando que vai se cumprir, de vez olhar para Cristo e a gente correr e se preparar para buscar a Deus e saber ouvir a voz dele e entender o que ele quer dizer, o que ele quer falar para cada um de nós. É você olhar e falar, Senhor, não quero as coisas deste mundo, porque até mesmo digo de promessas terrenas. Vamos olhar para a promessa que o Senhor Jesus nos prometeu, que iria preparar moradas, mas não vamos esquecer de adorar o Senhor, não vamos esquecer de buscar a face dele, porque é preciso, é necessário, ainda mais nesses tempos que estamos agora, é necessário buscar a face do Senhor. E se você for ler o capítulo 9, 10 e 11 capítulos, não estou falando versículos, estou falando capítulos de Jeremias 9, 10 e 11, você vai entender completamente mais ainda do que eu estou falando, porque é muito claro, é muito objetivo, porque quando o Senhor deu essa palavra para mim, era como se os meus olhos estivessem vendados, apesar de eu estar sempre buscando ao Senhor, sempre querendo aprender mais a palavra dele, mas é como se os meus olhos estivessem vendados e fosse tirado essas vendas. A partir do momento que eu falei, Senhor, buscar o Senhor, é isso que eu preciso, é isso que eu preciso. E eu orei em busca disso, falando pro Senhor me falar o que ele queria. Ele quer que nós, o povo dele, venha o conhecer, venha o entender, venha estar atentos ao que ele está falando para cada um de nós. Amém? Capítulo 10, versículo 1. Ouvi a palavra do Senhor, que vos fala a vós, ó casa de Israel. Casa de Israel é todos aqueles que crê mesmo, e Israel também, pode ser literalmente. Mas é todos nós que estamos ouvindo a voz do Senhor. Assim diz o Senhor: não aprendeis os caminhos das nações, nem vos aparteis dos sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidades. Tudo é vaidade, tudo que o povo vai dizer é vaidade. Não olhe para essas coisas. Não se prenda nessas coisas. Porque se você olhar o caminho das nações, a gente vai ficar espantado, a gente vai ficar atemorizado. Até mesmo com os sinais dos céus, né? E aqui ele continua: pois corta-se do bosque uma madeira, obra das mãos dos artífices.
feito com machado, obras feitas com as próprias mãos, com prata, com ouro, o enfeitam, com pregos e com martelos o firmam, para que se mova. Isso ele está falando dos ídolos, deuses, porque o único Deus poderoso é o nosso. Aí no 6, ele já vai engrandecer ao nosso Deus, o único e verdadeiro e poderoso Deus. Ele vai dizer: pois ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em poder. Grande é o nome do Senhor em poder. Quem não te temeria a ti, o Rei das Nações? Quem pode temer? Ele ainda continua, eu iria explicar, mas como ele já fala logo em seguida, quer ver? No 7, Jeremias 10, 7. Quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois só a ti pertence, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o reino ninguém há semelhante a ti. Pois juntamente todos se embruteceram e tornaram-se loucos. Ensino de vaidade é uma dele. É isso. O povo ele tá corrompido com tantos desejos das coisas desse mundo, que o coração se endureceu para as coisas de Deus. Até mesmo quem está na igreja fica olhando tanto para as coisas do mundo e vai se enchendo de vaidade, às vezes não percebe. Aí endurece o coração quando chega uma palavra de repreensão, ou quando chega uma palavra para poder te, acordar, despertar. Aí fecha o coração e acha que é picuinha, mas às vezes é Deus vindo com uma palavra de repreensão para poder nos despertar, para poder falar: levanta, olha para mim. E essa palavra, tudo isso é para engrandecer a Deus. Por quê? Porque tudo isso que tá falando dessas vaidades, dessas coisas que nos afasta de Deus, de ídolos que a gente coloca acima de Deus, como é que ele falou aqui? De sábios, que você fala: nossa, que sabedoria, não coloque isso acima de Deus, porque Deus foi o único que criou os céus e a terra, e do mesmo jeito que ele fez, ele pode destruir, ele pode tomar. Assim como já está previsto o Senhor Jesus voltar, e aqueles que confiam nele, que perseveraram até o fim, e com ele na glória morar, e o resto virá pó, virá nada de novo. Porque o mesmo Deus que fez é o mesmo Deus que pode destruir. Outros deuses não podem fazer isso. Lógico, o ser humano tem, o seu jeito também de destruir a terra, mas tudo isso só é cumprido pela vontade do Senhor Deus Todo-Poderoso. Não cai uma folha da árvore sem a permissão do nosso Deus. Entende isso? Será que você consegue entender que até o nosso respirar é pela vontade do Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra, e tudo o que nela há? A sabedoria, a maior, é a de Deus. Tem muitos homens sábios no mundo, tem muitas pessoas que a gente admira, que falam: nossa, que sabedoria, que agilidade, mas tudo isso ali é dado para essa pessoa por causa de Deus. Porque se Deus quiser, entendeu? Não vai. Que Deus é a sabedoria suprema. Ele é o Rei das Nações. Não há outro. E desde sei lá quando o Senhor está tentando firmar no coração do seu povo que só há um Deus, que só Ele, e acabou. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Deus Todo-Poderoso. E a gente precisa buscar a face dele, para não se perder com a corrupção, com a lamentação, com o pecado, com a injúria, com a idolatria, para a gente não se perder com as coisas desse mundo, com as vaidades. Porque as vaidades também estão dentro das igrejas. Se a gente não vigiar, a gente começa a pegar a munição de mais umas coisas que não é nem para você tá olhando, é para você estar olhando para Deus e ouvindo a voz dele, para ele poder te orientar pro rumo certo, para ele te orientar pro caminho que você deve seguir. Se você precisar se converter, mudar o seu rumo, mudar o seu caminho, você precisa estar atento à voz do Senhor, que ela te diz. Porque muitas das coisas a gente precisa se converter, mudar o rumo, precisa mudar a estratégia, até mesmo de oração. Precisamos se converter no nosso modo de orar, precisamos se converter no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, no nosso modo de viver, para que cada vez mais venhamos viver em Cristo, viver aquilo que Deus quer que a gente possa viver.
E a gente fica se prendendo em meu, não tem nada nosso. Temos tudo que temos porque o Senhor que nos sustenta, o Senhor que dá. Amém? Leu 11 antes. Assim lhes diz, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra. Desaparecerão. O único verdadeiro Deus é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fundou a terra, que criou o céu, o mar e tudo que nela há, o Deus, sabe, dos povo passado, o Deus de Moisés, de Isaac, de Abraão, o Deus que Jesus pregou. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Esse é o Deus que ele está falando aqui, que fez o céu, que fez a terra, que estabeleceu no mundo a sabedoria e com inteligência estendeu os céus. Com essa inteligência de estender os céus, não estamos falando só do céu que nós vemos. Porque se a gente for ler a Bíblia, se a gente for se aprofundar, existem 3 céus. 3 céus. O céu que a gente vê, o céu e o céu do céu, que é onde o Senhor Jesus sentado está. Mas só para vocês saberem por cima. Depois eu trago algo mais aprofundado nessa questão de céus. Aí aqui no 13, Jeremias 10, 13. Dando ele a sua voz, logo há rumor de águas nos céus, e fez subir os vapores à extremidade da terra. Fez relâmpagos para a chuva, e dos seus tesouros fez sair o vento. Esse é o nosso Deus, o meu Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. E é esse é o Deus que eu apresento a você que ainda não conhece a grandeza de Deus. Queira conhecer a Deus. Só para deixar bem claro, porque não tem como mudar isso, porque é isso que Deus quer, é isso que Ele quer firmar no coração de todo aquele que o busca, de todo aquele que quer, sabe, o que Deus quer que seja feita a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que possamos ouvir, entender e conhecer Ele. Vamos continuar lendo Jeremias 10:15. Vaidades são obras de engano. Tá na palavra? Não tem nem como falar, nossa, porque tudo agora vaidade, só quer jogar isso na cara dos outros. Não, eu digo vaidade em geral. A vaidade de tudo que tá voltado, sabe, pra você. De vez está voltado pra Cristo. Até algo que é de Cristo, que você pega pra você e, sabe, é meu, se torna vaidade, porque não tem nada nosso. As nossas, o que é nosso, por direito, é as coisas que estão no céu. Se a gente permanecer fiel a Deus até o fim. Porque Jesus mesmo falou que Ele ia subir e preparar lugar. Ele está preparando uma casa que vai ser chamada de nossa. Entendeu? Tudo que está nessa terra vai ficar nessa terra. Agora, tudo que é do céu, que você faz pro reino de Deus, tá tudo contado lá. Deus tá, sabe, separando. Tem lá o escriba que fica escrevendo lá as suas boas obras e as suas más obras, porque as duas vão ser contadas. Mas esperamos em Deus que as boas obras sejam maiores do que as más obras, que venhamos seguir em conhecer a Deus para a gente chegar à perfeição e unidade de fé que o nosso Deus quer que cheguemos. 15. Vaidades são obras de engano. No tempo da sua visitação virão a perecer. Até isso vai morrer, vamos por assim. Bom, e assim continua dizendo a palavra, né? No 22 ainda vai dizer que eis que vem uma voz de rumor, grande tremor da terra do norte, para fazer cidades de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Grandes rumores vão vir, grandes coisas vamos ouvir, grande assolação vai ter na face da terra, grandes coisas vão de acontecer, mas a gente precisa, é necessário buscar a face do Senhor, que Ele vai nos dizer o que fazer e vai tirar todo esse medo, toda essa, sabe, enfim. Ele vai vir, vai derramar o juízo, a ira, vai derramar a indignação. O que temos que pedir é que Ele não derrame sobre nós, que Ele possa ter misericórdia de nós hoje, para que a gente possa olhar para Ele, sabe, colocar, porque não lembro onde, não me recordo, que diz que até o desejo de adorar a Deus
vem do próprio Deus, que Ele possa colocar esse desejo em nós de querer, de ansiar pela presença dEle, de fazer a vontade dEle, de conhecer Ele, entendeu? E no 11, né, Jeremias 11, só para finalizar, Jeremias 11, versículo 1, a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, versículo 2, ouve as palavras dessa aliança, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, a todos da terra. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito o homem que não escuta as palavras dessa aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e farei conforme tudo quanto vos mando. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais de dar-lhes uma terra que mana leite e mel, como se vê neste dia. Então eu respondi e disse, Jeremias respondeu ao Senhor, amém, ó Senhor. Você conseguir entender aqui o que o Senhor está falando? Porque claramente o Senhor diz, maldito o homem que não escuta as palavras dessa aliança, maldito o homem que não quer escutar a voz de Deus, se faz de surdo, né? Porque o Senhor manda, envia, usa pessoas para poder falar das palavras deles, e muitas vezes o homem rejeita, o homem não quer escutar. E aqui na palavra do Senhor, o Senhor está falando, maldito o homem que não escuta as palavras dessa aliança, maldito o homem que não escuta a voz de Deus, porque o Senhor fez uma aliança com o seu povo. O Senhor fez e prometeu a terra prometida, lógico, né? O povo que ele prometeu a terra prometida lá atrás, eles chegaram até essa cidade, mas qual seria a terra prometida para nós hoje? É os céus, é habitar com o Criador, é, sabe, ter com Ele, porque lá nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Vai ser muito mais do que uma terra que emana leite e mel, vai ser muito mais do que os nossos olhos já viram nessa terra, porque é algo do céu. O Senhor tem algo bom, o Senhor tem algo excelente para nós, que é viver com Ele, estar com Ele e morar com Ele, estar, sabe, face a face com Ele. Não tem nem comparação com o que Ele já prometeu, porque por que a gente fica se prendendo com as coisas dessa terra, se no céu tem melhor? Porque por enquanto que a gente está aqui, Ele não está falando pra gente deixar de viver, deixar de fazer os nossos planos, os nossos sonhos. Mas Ele está falando, faça a prioridade, faça a prioridade ser Deus, faça a sua prioridade ser buscar a face do Senhor, entender o que o Senhor quer de mim, entender o que o Senhor está falando para mim. Porque Ele vai te direcionar, você precisa mudar aqui, você precisa entender ali, você precisa focar, você precisa mudar, você precisa se converter, você precisa ser transformado em tal área, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Ele vai direcionar o povo na direção que Ele quer, que é como diz a oração, que seja feita a tua vontade. Então é ser direcionado na vontade de Deus, não na nossa. Às vezes a gente acorda triste, não tô falando que todo dia você vai acordar feliz porque você está buscando a face do Senhor. Vai ter dias que você vai acordar angustiado, amargurado, sem entender. Tem dias que você vai falar, meu Deus, eu não quero nem levantar dessa cama, eu só quero ficar aqui, chorar e ficar quieto no meu canto, eu só quero ficar aqui, quero nem falar hoje. Vai ter dias que vai ser ruim, mas até nisso você vai conseguir ver a grandeza de Deus. Por quê? Porque Deus ainda permitiu que você acordasse. Por mais que o dia estiver ruim, no final do dia você pode buscar o Senhor. Buscar a face do Senhor é preciso. Se você tá bem, se você tá mal. Porque se buscar o Senhor fosse só nos dias de alegria, tadinho de nós. Porque sem o Senhor não tem como ter alegria. Porque a nossa alegria vem do Senhor. Se o Senhor está feliz conosco, automaticamente a alegria que tá nele passa para nós. Porque a presença do Senhor é isso. Ela traz alegria, ela traz paz. Ela traz tudo aquilo que a gente precisa. E é vivendo e aprendendo. E ainda mais estiver aprendendo com o Senhor, a gente é enviado para o caminho certo. Jeremias 11, 4, parte B. Dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo. Ele não falou metade. Ele não falou só um pouquinho. Ele falou, fazei tudo. Dai ouvidos. Porque primeiro precisamos dar ouvido ao Senhor. Como você dá ouvido? Parando para ouvir. Fala, Senhor, se tiver
aqui um tampão espiritual, algo tampando, me atrapalhando para mim não poder te dar ouvidos, tira. Em nome de Jesus. Essa é a primeira oração que a gente precisa fazer. Tira as escamas dos olhos, faz as escamas caírem. Tira o tampão que está tampando meu ouvido para não ouvir a sua voz, sabe? Me coloca centrado em ti para poder ouvir o que o Senhor está falando. Porque uma coisa é você estar aleatório, você tá ouvindo? Tô ouvindo, mas não tô ouvindo nada. Para ouvir o Senhor. Ele quer falar com você, Ele tem desejo de falar comigo, com você, com cada um de nós. É aprendendo, é vivendo ali. Você precisa parar para ouvir o Senhor. Dai ouvidos à minha voz. Isso diz o Senhor ainda, tá? E fazer conforme tudo. Quando você para ouvir, você vai pegando toda a orientação que Ele está te dando, vai fazendo as suas anotações, para depois você fazer tudo conforme o Senhor manda. É tudo conforme a vontade dEle, o querer dEle. E sereis o meu povo, e eu vos serei o seu Deus, e eu serei o vosso Deus. Se a gente fazer tudo conforme a vontade dEle, ouvir, obedecer, né? E fazer tudo conforme a vontade dEle, Ele vai pegar a gente como o povo dEle, entendeu? E Ele será o nosso Deus. Quando a gente tem Deus ao nosso favor, muitas coisas vão sendo transformadas nas nossas vidas, e a gente vai ficando de novo na vontade e no centro de Deus. Cada um de nós, não digo uma pessoa exclusiva, porque não tem exclusivo de Deus, todos somos amados de Deus, né? Ele quer ser o nosso Deus, salvar. É o plano de salvação que Ele tem para cada um de nós. Ele quer nos salvar, Ele quer nos levar ao amor, a conhecer Ele sempre, que a vida eterna é essa, que conheçam ao Senhor, é conhecer Ele, que você pode viver 10, 20, 30, 40, 50 anos que você ainda vai precisar conhecer, mas o Senhor, nosso Deus, Ele é eterno. Ele está desde que da fundação da terra, ou até antes da fundação da terra, Ele já estava aqui. Então há muito a se conhecer do nosso Deus, sabe? Proclamar todo o tempo que Ele é santo, e é isso. É conhecer ao Senhor. É se aprofundar naquilo que Ele quer para as nossas vidas. É saber que tudo um dia vai se acabar. Tudo, sabe, virará pó de novo. Mas é saber que você vai ter a vida eterna com Deus. É você olhar e falar: a chave para uma aliança com Deus, uma aliança eterna com Deus, é a obediência. Porque nada disso vai fazer, se for, sabe? Às vezes, mas é obrigação. Não. Queira colocar isso. O meu desejo é obedecer ao meu Senhor. Não seja tipo uma obrigação. É uma obrigação. Porque, se eu não fazer, né, eu vou pro inferno. Não é assim. É você falar assim: coloca o desejo em mim de te obedecer. Porque a partir do momento que você tem um encontro com Deus, que você decide conhecer o Senhor, já vai sendo transformado, muitas coisas já vai sendo quebrantadas dentro de você, e a partir de obedecer, já começa a ser algo da sua personalidade, não uma obrigação. Possamos ter a ciência que estamos aqui de passagem, que não é pra gente deixar de viver, mas também é pra gente viver com a decência que Jesus teve quando Ele andou, né, nessa terra, de passar a mensagem do Senhor para todos, ser feliz, estar com a nossa família e passar a mensagem de Deus através dos nossos atos, do nosso jeito de ser, e saber que o centro de tudo é Deus, não nós. Tem gente que gosta de ser o centro, mas desculpa te dizer, quem é o centro é Deus, não somos nós. E é isso. Para fechar: dai ouvidos ao Senhor, buscai a face do Senhor enquanto é preciso. E se tiver alguma queixa, alguma coisa que você não gostou, fale com Deus. Fale com Deus que você vai dar umas queixas lá e Ele vai falar com você. Mas não deixe de ouvir ao Senhor. Que o que Jeremias fala, que antes eu achava que era só Davi que tinha falado isso, mas Jeremias também fala: buscar a face do Senhor é preciso. Sabe? Eu
comecei a ver isso em todos os profetas que o Senhor consagrou para levar uma palavra dele, de que buscar a face do Senhor é muito necessário. Cada um teve a sua vida com Deus, a sua experiência, cada um deles, sabe, uma história atrás da outra, um testemunho, né, vamos pôr assim, atrás do outro, que edifica a nossa vida, que traz sabedoria. Jeremias era um cara que gostava muito, amava muito o seu povo ali, a sua cidadezinha, e Deus deu para ele uma parte muito difícil de trazer profecias e sobre, né, ruínas e ameaça, e cara, sério, foi muito pesado as coisas que ele ouviu. Não diferente para alguns outros profetas também, né, mas foi bem difícil para ele, porque ele amava muito. Ele não queria, na verdade, essa vocação para ele, mas foi assim que ele foi instruído, né, por Deus. E ele obedeceu ao Senhor e entregou, sabe, tudo que o Senhor falava para ele, falava, fala pro meu povo. Assim diz o Senhor, ele entregava e ele falava com medo, com temor no coração, com amor no coração. Mas ele sabia que era necessário falar, porque ele também conseguia ver o que se passava no coração de Deus, que o povo estava fazendo. O povo estava pegando uns deuses aí para idolatrar, fazendo coisas erradas, deixando-se levar pela maldade. Ele, Deus, eu amo meu povo, eu amo minha cidade, mas eu não quero que eles continuem nesse rumo, nesse caminho. E, sabe, ele falou, Deus, eu quero, ele desejou que o povo se convertesse, que o povo quisesse conhecer a Deus, sabe, e o homem ser constituído em Deus, e sabe, queria esclarecer bem esse contraste entre os senhores e os ídolos. Claro que o Senhor sobressaiu muito, 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 porque só tem um só Deus. Mas, sabe, ele levou a palavra do Senhor, ele foi firme, levou tudo que o Senhor entregou para ele. E é isso. E é isso. Que o Senhor possa ter falado contigo através desse vídeo. E só para finalizar, não se esqueça, Jeremias 9, 24, que diz: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender, diz o Senhor, tá? Em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor e que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada de quem quer entender Ele, de quem quer ouvir a voz dEle, de quem quer conhecer a Ele, de saber que Ele é o Senhor e que Ele faz beneficência, que Ele gosta de fazer o juízo e justiça na terra. O Senhor gosta de tudo que é bom. Você vai ver só bondade no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor possa ter edificado a sua vida. Desculpe se eu falei demais, desculpe os gaguejos, acontece. Mas que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus e guardem essa palavra no seu coração.